Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 9 e 10. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal e no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos, e todas as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito, para o holocausto. E mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei os sacrifícios desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda a certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou ao povo: Isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. E voltando-se para Arão orientou Moisés: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual de propiciação de acordo com as instruções do Senhor. Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo e aplicou-o sobre as pontas em forma de chifres do altar e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro, queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar, em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou-os também, em cima do restante da oferta queimada. Em seguida Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu-o a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu-o a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais, tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim imolou o bovino e o carneiro, em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhe apresentaram também a gordura dos 2 animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados, e Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo, e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou, quando disse: Aqueles que se aproximam de mim, devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas, para fora do acampamento.
de acordo com as ordens de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro para que não morrais, visto que fostes ordenados com bálsamo sagrado da unção, e eles fizeram tudo conforme Moisés lhes ordenara. Depois o Senhor falou a Arão e orientou-o: Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinardes aos filhos de Israel todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar: Tomai a oblação, a oferta de cereal, que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto é santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado, é a parte estabelecida, para ti e para teus filhos, das oferendas queimadas ao Senhor, assim, pois, me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, podereis comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi concedida a ti e a teus filhos como parte das ofertas de comunhão dos filhos de Israel. A coxa de tributo e o peito de apresentação que acompanham as gorduras queimadas te pertencem, a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Isso em vista da lei perpétua, conforme ordenou o Senhor. Depois Moisés inquiriu diligentemente, por toda parte, sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor. Visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário, ali devíeis comer a carne conforme ordenei. Então Arão ponderou a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor, contudo, e essas coisas que se passaram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se hoje eu tivesse comido a oferta pelo pecado? Moisés ouviu essa explicação e pareceu-lhe razoável. Marcos 4 versículo 26 a 5 versículo 20. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. A parábola do grão de mostarda. E contou-lhes mais: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. O ensino parabólico de Jesus. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. A tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: Passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então,
Ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E, noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada com cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoninhado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem, e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficavam maravilhados. Salmos 37 versículos 30 a 40. A boca do justo proclama a sabedoria, e sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo, mas o Senhor não o abandona às suas mãos, nem permite que o condenem se for julgado. Espera no Senhor, desce confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava, procurei-a e não foi encontrada. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz, mas os impenitentes serão exterminados todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Provérbios 10 versículos 6 e 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão.